Graça e paz, igreja. Podemos sentar? O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite está em Salmos 23. Pode abrir a sua Bíblia, seu smartphone. Salmo 23. Nós vamos degustar dessa palavra nessa noite. Amém? Louvado é o Senhor. É maravilhoso quando a gente olha para o Salmo e lembra o tempo em que Davi escreveu esse Salmo. O momento que ele escreveu. Davi já tinha passado por várias etapas da vida dele e aqui ele já era rei. E ele já estava em uma certa idade, uma idade de maior experiência. E como é bom, irmãos, nós refletirmos e pensarmos e nos permitirmos nós estarmos conforme o salmista está falando aqui. E ele começa com uma afirmação, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Ele começa dizendo isso. E quantas vezes nós oramos esse salmo? E quantas vezes a gente fala para os outros ou coloca nas nossas redes sociais assim: o Senhor é o meu pastor. Mas Davi aqui ele fala com grande convicção. Não simplesmente porque ele foi pastor de ovelhas, não simplesmente porque ele cuidou da herança sua, dos seus irmãos e do ganha-pão da sua família. Porque vamos lembrar aonde foi que Davi foi encontrado quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Ele estava cuidando de quê? Ovelha. E o que era ovelha na família de Davi? O ganha-pão, a herança. Era a empresa da família de Davi. E Davi, tão jovem, foi confiado a ele algo tão importante, que era administrar e cuidar daquilo que pertencia à sua família e que ia trazer o bem-estar de toda a família. E olha como Deus, irmãos, ele é tremendo. Deus permitiu que Davi, ainda jovem, fosse para lá, cuidar das ovelhas do seu pai, ser preparado para chegar ao status de rei de Israel. E ele tinha que passar por essa etapa. Ele tinha que chegar nesse alcance. E às vezes a gente reclama por tão pouco, não é verdade? Às vezes, irmãos, murmuramos por tão pouco. E esquecemos de nos lembrar que aquele que é o nosso pastor, ele está conosco. Ele permite que a gente passe pelas adversidades. Porque olha o que Davi ele fala: nada me faltará. Ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, se nada vai faltar, não vai faltar o quê? Os atropelos, as adversidades, os problemas, a doença, a tristeza, a angústia, a dúvida. Mas vamos lembrar, Davi começou dizendo o quê? O Senhor, eita, aleluia. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Porque, como eu disse, ele foi pastor das ovelhas do seu pai. Então, ele sabia tudo que a ovelha iria passar. Ele tinha noção de todas as adversidades que iria vir. Porque vamos pensar, irmãos, no seguinte contexto. Eu lembro que há uns anos atrás, eu preguei aqui. Eu falo anos, irmãos, mas foi logo há uns dias aí, como diz o pastor Davi, algumas horinhas. É porque a gente tenta não repetir as ministrações, né, quando a gente prega na casa. Eu lembro que eu falei sobre ovelha aqui. Acho que foi 2016, 2017, uma coisa assim. Só que dessa vez o Senhor me chamou a atenção para falar sobre o pastor. E a ovelha no Velho Testamento e até hoje, lá no Oriente Médio, como que ela é tratada? Ela fica no aprisco, que é o lugar lá onde as pessoas têm as terras.
Só que para ela apacentar, ela é levada em locais distantes. Então eles saem bem de madrugada, vão para um oásis lá no meio do deserto, e para chegar lá, o caminho é longo. Aonde existe uma diferença de cuidado de ovelha? É na Nova Zelândia, se eu não me engano, na Alemanha e aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, quando eu fiz a pesquisa. Então, igreja, quando a gente olha na visão de Davi, olha para a visão de Davi. Vou pensar como Davi estava pensando no momento em que ele escreveu esse salmo. É muito tremendo. É maior do que eu e você podemos imaginar. É além do nosso dia a dia. Só que vamos colocar então para o nosso dia a dia. O Senhor é o nosso pastor, nós não vamos ter falta de nada. Não vamos ter falta de ter um acidente na estrada, não vamos ter falta de ter um problema com encanamento de casa. Não vamos ter falta, né? Às vezes eu estou no metrô, por falta de um eu pego 2. Às vezes eu estou ali no metrô, especialmente linha azul, que tem muito túnel. Às vezes eu paro e penso, nossa, já pensou se parar aqui? Já imaginou se acabar a luz, ficar todo mundo aqui trancado, sem ar-condicionado, porta fechada, debaixo do chão? Às vezes a gente entra em pânico, não entra? Mas o Senhor é quem, igreja? O nosso pastor. Eu estou lá no metrô e eu sei que Deus está comigo. Eu estou andando na rua, eu sei que Deus está comigo. Eu estou no ônibus, eu sei que Deus está comigo. Eu tenho certeza que a empresa de ônibus, a empresa do metrô, coloca pessoas qualificadas. Mas, e se acontecer alguma coisa com ele? O Senhor está comigo. Você entende isso? O Senhor, meu irmão, minha irmã, está com você. Aonde quer que você venha estar. E o mais interessante, a gente não passa desapercebido, porque olha o que Davi ele fala. Ele fala assim, no verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Quem que deita quem? Eu estava orando esse salmo e o Senhor falava assim, quem deita quem? Eu falei, Senhor, tu me deitas. O Senhor, o Senhor me leva a esses pastos verdejantes. Ele disse, dissestes bem, eu te levo, eu te deito, eu te coloco. Porque de nós mesmos, irmãos, entramos numa agonia, não é verdade? Aquela conta, o pastor acabou de falar, né? Aquela conta, aquele exame, aquela cirurgia, aquele não sei o quê, aquilo isso, meu filho, minha filha, não sei o quê, porque... Há uns tempos eu ando um trecho do meu trabalho até o metrô. E eu falando ali com o Senhor, e o Senhor falou assim para mim, quem cuida do quê e quem faz o quê? Você tem que pôr a mão? Eu falei, não. Você pode fazer alguma coisa? Eu disse, não. Eu estava compartilhando ali com o Senhor um problema que ele sabia, mas eu tinha que falar. E o Senhor falou, então deixa que eu ponha a minha mão, deixa que eu faço. Quem faz sou eu, você não vai fazer nada. Não adianta. Então o salmista ele continua, deitar-me faz em verdes pastos. Aí ele continua, guia-me mansamente às águas tranquilas. Alguém já colocou o som de chuva para dormir? Sabe quando a mente está agitada? Bota o som de chuva. Quando tem trovão é mais gostoso ainda. Traz uma calma para a mente. Mas a calma de espírito, igreja. Só o Senhor, só o pastor, só Ele, aleluia. Só Ele. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe por quê? Irmãos, pensa em um bicho medroso, é a ovelha. Ela não tem nenhuma defesa, ela não sabe se defender de nada, absolutamente nada. Né? Por isso que Jesus compara a gente, diácono, com ovelha. Na hora assim que a gente está conversando, eu faço, eu aconteço, não é, presbítero Oscar? Mas na hora mesmo do irmãos, a gente não faz nada. A gente trava.
Quem aqui já foi assaltado sabe do que eu estou falando. Quem aqui já passou por uma adversidade sabe do que eu estou falando. Então, por isso, a ovelha ela é muito medrosa. Então, por isso que o salmista ele fala, ó, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Refrigera a alma. É tanta coisa, né, irmãos? Às vezes a gente está no culto, está pensando, por exemplo, a mulherada. Tenho roupa para estender ou para lavar amanhã, tenho aquela louça, tenho que fazer não sei o quê. Os homens, nossa, eu tenho que lavar o carro, eu tenho que polir o carro, tudo é o carro. Né? Ou se não é outra coisa. Não, eu tenho que ir para academia, eu tenho que malhar, eu tenho que manter o abdômen e tal. Né? Ou se não, eu tenho que consertar aquela torneira, porque minha mulher já está me enchendo, falando, buzinando, aquela mulher só fala. Então, irmãos, quem refrigera a alma? É o Senhor. É Ele. E quando a gente está com essas aflições, qual é a primeira coisa que a gente ora quando chega aqui na casa do Senhor? Senhor, tira toda a distração da minha mente, para que a gente possa cultuar, que a gente possa ouvir a palavra, receber o que o Senhor tem a falar, prestar um culto de excelência ao Senhor, porque Ele merece, apesar das nossas falhas. Então, o único que traz o refrigério é o pastor. Só Ele. O que te aflige hoje, meu irmão, minha irmã? Eu não sei. Mas você e o pastor dos pastores sabe. E ele quer que você conte para ele. Conte, porque hoje ele está trazendo refrigério. Entrega para ele, porque hoje é noite de refrigério. Esses dias eu estava aflita e o Senhor falou assim, mas quem é o seu médico mesmo? Eu falei, é o Senhor. Ele falou, então tá bom. E eu entreguei na mão dele. E aí ele continua, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E eu lembro de Jesus nesse momento. Quando ele fala, eu pulei essa parte. Quando ele refrigera a alma, vamos lembrar do que Jesus disse? Jesus disse assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviar. Por quê? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. E aí quando ele fala assim, ó, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, aí Jesus de novo. Olha irmãos, eu concordo plenamente, pastorear, ela sempre fala isso nas terças-feiras e isso é maravilhoso. A Bíblia se explica, a Bíblia se justifica, a Bíblia, ela mostra todas essas partes que a gente precisa entender. E olha que maravilhoso, quando ele fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, eu lembro de Jesus dizendo, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, vos será concedido, para quê? Para a glória de quem? Para a glória do Pai, para a glorificação do nome do Pai, para que o mundo, as pessoas lá fora vejam o Pai em nós, igreja. Porque Jesus disse muito isso aos discípulos, olha, vocês querem ver o Pai? Olhem para mim, vocês veem o Pai. Então, se a presença do Senhor está em nós, irmãos, então a pessoa do Pai está em nós. Então, o nome do Pai é glorificado através de nós, da nossa fala, da nossa atitude, do nosso jeito, a forma de olhar, o pensamento, tudo é para a glorificação do nome do Pai. Sabe, irmã, aquele arroz, aquele feijão, você bota lá aquele tempero especial lá na sua casa, não é simplesmente para agradar a sua família, não, meu irmão, o seu esposo, seus filhos, mas é para a glória do Pai. Sabe, minha irmã, aquele momento em que você repreende o teu filho ou repreende uma pessoa da tua família em secreto, chama lá de junto, conversa, fala, explica, é para a glorificação do nome do Pai dentro da tua casa, no meio da tua parentela. Porque tudo, irmãos, é para honra e glória do nome dele e para ele. E aí Davi, ele continua dizendo assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse. Vamos olhar para a história de Davi, igreja. Pensa em um cara que foi perseguido. Pensa em um cara que todo o tempo ele estava correndo
correndo risco de vida. Vamos começar lembrando, não vamos muito longe, a gente vai começar lembrando lá, quando ele foi enfrentar o Golias, que o rei Saul falou assim para ele, mas você vai enfrentar o Golias? Ele falou, não, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Quem aqui enfrentaria um leão ou um urso? Ser sincero. Eu ia sair correndo. Jamais. Eu, hein? O urso eu sei que a gente tem que ficar parado. É isso, né, pastor? Tem que ficar paradinho? Depende do urso. Ó. Tá vendo, irmãos? E o leão? Tem até um meme aí na internet, o cara tá no meio de dois leões, aí um começa a rugir, ele pega o sapato, bate na cara do leão. Vocês acham, irmãos? Imagina. Ia sair correndo, ó, irmã Cícera. Ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso por causa das ovelhas do seu pai. Ele enfrentou o gigante em honra ao povo de Israel, tomado pelo Espírito de Deus. Ele enfrentou várias batalhas. Ele foi perseguido. Quiseram a qualquer custo matar esse homem. E ele ainda escreve assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O tempo todo ele estava andando. O tempo todo, irmãos, eu e você estamos no vale da sombra da morte. Mas olha só, ele diz assim, ó, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. E aí? Os mais antigos, eu lembro, eu quando criança ia para a igreja, e era de regra na igreja orar o Salmo 91 e o Salmo 23. E às vezes, irmãos, a gente entra no automático. E Deus nessa noite nos chama não somente para refletir em cada parte do que nós lemos da Bíblia, mas também no momento em que oramos a palavra. E entendermos e compreendermos o que é que nós estamos declarando, falando. Eu sei que existe esse cuidado aqui na casa, referente a louvor. A diaconisa Débora vai lembrar. Uma vez, já faz um tempo, quando eu fazia aula de canto com ela, eu falei assim, Débora, vamos cantar esse louvor? Aí ela falou assim, eu vou pensar. Eu falei, tá bom. Depois ela me chamou e falou, Ana, você concorda comigo que esse louvor não tem nada a ver com a gente? A gente não faz nada que esse louvor está falando? Depois eu parei para pensar, eu falei, realmente, louvado seja Deus. A Débora é uma mulher maravilhosa, mulher de Deus. É verdade, a gente não pode cantar isso. Eu e ela não fazemos isso. E é um cuidado que a casa aqui tem. Então, irmãos, se nós temos esse cuidado em cantar louvores que realmente a gente vive e pratica, então vamos lá. E a palavra, como é que fica? Como é que fica a palavra? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por quê, irmãos? Porque a gente vive temeroso, temerosa. Vamos lembrar do que Jesus falou. Ele disse lá no Sermão da Montanha. Não te preocupes com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Isso é coisa dos gentios. O Pai, Ele alimenta os pássaros que não semeiam, não plantam. Ele veste os lírios do campo que não tecem. E melhor do que Salomão. Então por que a gente vive temeroso, igreja? Por que a gente reclama tanto, tem tanto temor, vive tão assim aflito, angustiado? O Senhor nessa noite nos convida a nós confiarmos, a nós não temermos, a nós nos permitirmos ser tratados, ser cuidados pelo Senhor, aleluia. E essa parte do Salmo é a que mais me chama a atenção. Ele diz assim, a tua vara e o teu cajado me consola.
eu me lembro que eu falei, Senhor, como que a tua vara e o teu cajado? Falei, Jesus, me perdoa a minha ignorância. Como que a tua vara e o teu cajado me consola? Me consola em quê? Porque vamos lá. Vara é para exemplar. Cajado é para puxar. Então, pera. Como é que consola? Consola, irmãos. Sabe por que consola? A ovelha, quando ela sai do caminho, tá lá. O pastor tem um na frente e outro atrás. Porque tem que ter dois. Porque a ovelha ela tem um outro problema. A ovelha ela não escuta a voz de estranho. Ela só escuta a voz do seu pastor. Aquele com quem ela está acostumada desde quando ela nasceu. A ovelha, quando ela perde o pastor, a primeira coisa que é feita não é dar a ovelha para outro. Um gato, um cachorro, um passarinho, os pets por aí da vida, eles podem até se acostumar com o outro. Mas a ovelha não, irmãos. A ovelha ela tem que ser levada ao matadouro, porque ela não vai comer, ela não vai beber água, ela não vai se permitir ser tratada por um estranho. Não vai. Então, quando a ovelha ela está lá no caminho com o pastor, tem um na frente e outro atrás. Se a ovelha ela sai ali da trilha, primeira coisa que o pastor faz com o cajado é dar aquela batidinha, entra de volta na trilha. E é tão bom, irmãos, quando Deus faz isso conosco. Quando a gente está pensando em sair, ele vem e pá, dá uma batidinha. Toma uma. Acorda, desperta. Olha o caminho aqui. É comigo. Não saia. Creia, confia. E o cajado, puxa mesmo para perto. Porque o cajado é aquela parte da volta, certo? Quando a ovelha cai no buraco que o pastor não consegue entrar lá, primeira coisa que ele faz, usa o cajado para pescar a ovelha. E quantas vezes, irmãos, o Senhor tem que nos chamar para perto. Vem para perto de mim. Vem no secreto comigo. Vem conversar comigo. Quantas e quantas vezes o Senhor nos chama? Que é para nós não cairmos, irmãos, no buraco. Que é para nós, irmãos, não entrarmos em furadas, em falácias. Para nós não nos perdermos por lobos aí vestidos em pele de cordeiro. Porque não tem coisa melhor, irmãos, do que sermos tratados, curados, libertos por aquele que realmente é o pastor das nossas vidas. O médico existe, o psicólogo existe. Tem pessoas que às vezes me procuram, falam, você me aconselha a fazer terapia? Dependendo do caso, a pessoa vem e expõe, eu falo, aconselho, faz terapia, vai te fazer bem. Eu já fiz terapia, foi muito bom para mim. Mas eu fiz com uma pessoa que ora, que busca o Senhor, que é uma serva de Deus, é uma mulher voltada para o Senhor, uma mulher pautada na palavra. Porque eu sabia que se eu procurasse um do mundo, não ia me entender. Mas o Senhor preparou a serva dele. Mas continuando. O Senhor, irmãos, é aquele que trata-nos realmente. É Ele que faz o tratamento. Quando eu cheguei nesse ponto de ir para terapia, porque eu estava com depressão. E eu lembro que eu estava aqui em um culto do domingo. Não me pergunte quem estava pregando, nem o que pregou, nem quem foi que cantou, nem quem ministrou a oferta. Mas não vou saber de jeito nenhum. Eu só estava de corpo presente, sentada ali naquele banco, em frente àquela coluna ali. Só estava de corpo presente. Porque meu pai estava falando, você não vai no culto? Você não vai no culto? Eu estava com depressão, irmãos. Não queria nem sair da minha cama. E eu lembro que eu cheguei ali, eu fechei os olhos, eu falei, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu tenho? Me ajuda, fala comigo de alguma forma. Irmãos, eu ouvi nítido aqui, ó. Nítido, nítido. Você vai procurar minha serva, você vai fazer terapia com ela e você vai vir para minha casa, porque eu vou tratar de você aqui na minha casa. Irmãos, depois daquele dia, todo culto que eu estava aqui, todo culto, o Senhor falava comigo. Quem fosse que viesse aqui pregar, pudesse ser uma criança, o Senhor falava comigo.
E o Senhor tratou de mim, tratou da minha alma, do meu espírito. E a serva do Senhor falou: Aninha, você vai para a igreja? Eu falei: vou. Você vai vir fazer a terapia? Eu falei: vou. Ela falou: mas você vai fazer uma campanha de oração? Eu falei: com quem? Ela: com essa serva aqui do Senhor. E a serva do Senhor fez uma campanha de oração comigo. Irmãos, e Deus cuidou de mim, me curou, me lavou de novo, me purificou de novo, tratou de mim, me consolou. O cajado dele, a vara dele, que é a palavra dele, consolou, curou as minhas feridas naquele momento, aleluia. E o Senhor nessa noite, Ele diz aqui para nós: eu consolo, eu conforto, eu saro, eu limpo, eu purifico, eu te levo às águas, eu te encho, eu te trato, eu tiro as vestes sujas, coloco vestes limpas, eu tiro as vestes rasgadas, coloco vestes novas, eu faço na tua vida, porque eu sou o vosso pastor. Ele é o nosso pastor. Quando Davi, irmãos, fez esse salmo, ele não tinha dúvida, porque ele já tinha vivido essas experiências. E o Senhor nos convida a viver essas experiências. É lindo a gente ver na vida do outro, mas não é muito melhor, irmãos, nós termos a experiência? Nós vivermos, nós nos permitirmos, nós liberarmos perdão na presença do Senhor e receber o perdão dele. Nós, irmãos, abandonarmos mesmo o pecado e falar: Senhor, me enche do teu Espírito. Porque quando nós, irmãos, estamos cheios do Espírito, pecado nenhum tem vez com a gente. Fica fácil, irmãos, da gente dizer não para o diabo e para o pecado. Mas a gente tem que estar cheio do Espírito. Quantas vezes a gente olha e fala assim: ai, por que eu caí? Porque não estava cheio do Espírito, não estava cheio da palavra, não estava sendo consolado, aleluia, pelo cajado. O cajado que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus. E aí ele continua. E essa parte é sensacional. Olha o que Davi fala, irmãos. Preparas uma mesa perante mim. Quem que prepara a mesa? Vou voltar de novo. Quem deita a gente, irmãos? Quem nos deita nos pastos verdejantes? O Senhor, o pastor. Quem nos guia às águas tranquilas? O pastor, certo? Quem refrigera a nossa alma? O pastor. E quem prepara a mesa perante a gente? O pastor dos pastores. O Senhor dos senhores. Não sou eu, não é você. E ele continua, perante mim na presença de quem? De quem? Dos meus inimigos. Quem é esse inimigo? Quem são esses inimigos? Êxodo capítulo 6, verso 10 em diante. O que é que Paulo fala? Que a nossa luta não é contra quem? Nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra quem? Os inimigos, potestades, principados, hostes malignas. Sabe aquele vizinho, irmãos? Eu tenho uns lá. Sabe aquele vizinho que bota aquela música que você fala assim: eu não faço parte desse mundo porque eu não escuto essa música, sabe? Tenebroso, é uns negócios tenebrosos, irmãos. Só que eu sei que não é o meu vizinho, mas é aquilo que habita nele, que é o inimigo da minha alma, da tua alma, para nos tirar da presença de Deus. Sabe aquela pessoa que trabalha conosco? Esses dias uma pessoa falou assim para mim: ai, porque não sei o que lá. Ficou lá falando de uma pessoa, eu falei assim: você não entendeu o propósito que você está aqui? Ela ficou me olhando. Eu falei: sabe qual é o propósito que você está aqui? Sabe por que você trabalha aqui? Ela falou assim: não. Eu falei: porque você tem que ser o exemplo. E Jesus quer ganhar a vida deles através de você. Ela parou na hora de falar mal do outro lá. Na hora. Eu falei: ué,
Gente, para quê? Não entendi. Fiquei sem entender. Mas amém. Voltando. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí ele fala assim, ó. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O que foi que eu acabei de falar antes? Quando a gente está cheio, irmãos, da palavra. Quando nós estamos cheios do Espírito. Quando eu falo cheio do Espírito, irmãos, é da pessoa do Espírito Santo. Não é falar língua estranha. Isso aí é dom. Não é profetizar, isso é dom. Não é orar por revelação, isso é dom. Amém? É ser cheio da pessoa do Espírito. Porque quando eu tenho a pessoa do Espírito Santo em mim, o que vai fluir em mim, igreja? Os frutos de quem? Do Espírito. Eu só vou ser manso se eu tiver caráter do Espírito Santo. Se a pessoa do Espírito Santo estiver em mim. Eu só vou ter bondade em mim se eu tiver o Espírito Santo. Eu só vou ter longanimidade se eu tiver o Espírito Santo. Se não, irmãos, não tenho. De nós mesmos, irmãos, não somos nem dignos de estarmos aqui nessa noite. Mas o Senhor Jesus morreu lá na cruz, por mim, por você, e nos trouxe isso, e nos convidou para o seu reinado, para reinarmos com Ele eternamente. Quem era eu? Ninguém. Quem sou eu hoje? Continuo não sendo ninguém, irmãos. Mas aquele que habita em mim e habita em você é que faz a diferença nas nossas vidas. Aleluia. E aonde a gente transborda? Essa parte é maravilhosa, porque aí ele continua e ele fala assim, ó. Certamente que a bondade e a misericórdia. Bondade e misericórdia é fruto do Espírito. É fruto. E olha que impressionante, irmãos. Séculos antes, Deus dava isso para Davi. Muito antes de Paulo sequer imaginar que ele ia dizer às igrejas da Galácia sobre os dons do Espírito. Muito antes de Jesus fazer a promessa aos seus discípulos, olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador e Ele fará vocês lembrar de todas essas coisas. Deus disse para Davi, ó, eu unjo a sua cabeça com óleo, o seu cálice vai transbordar, Davi. Eu fico imaginando, irmãos, como que foi esse momento onde o Senhor revelou esse salmo e colocou esse cântico, essa oração nos lábios de Davi. Eu fico imaginando, irmãos, a esse momento tão único que ele teve ali na presença do Senhor. E quantos momentos únicos o Senhor quer ter conosco, irmãos. Eu digo aqui a vocês que o momento em que o Senhor me fez refletir sobre este salmo foi em um momento de oração. O Senhor dizia assim para mim, entre em teu quarto, ora o salmo do meu servo, 23, que eu quero me revelar para você, aleluias. E de tempos em tempos o Senhor fala comigo, eu estou lá, irmãos, lavando minha louça, limpando minha casa, conversando com Jesus, e o Senhor me faz meditar nesse salmo. Esses tempos uma amada estava orando com ela e o Senhor me fez falar para ela, olha, o Senhor manda eu te dizer quem refrigera a tua alma, quem te deita em pastos verdejantes. Eu lembrei desse salmo e falei ali, e ela, pastor, é isso mesmo, porque eu estou, e ela foi falando. Irmãos, louvado é o nome do Senhor, porque a palavra dele, irmãos, ela é isso. Ela é isso, ela tem que estar viva em nós, e nós meditando nela o tempo todo. Mesmo que eu e você venhamos ficar em um versículo, em um capítulo, em um livro por anos. Eu lembro que uma vez, compartilhando com o pastor Nery, ele falou assim, Ana Luísa, eu já estou há não sei quantos anos estudando o livro de Romanos e Deus não para de falar comigo. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, por que às vezes a gente quer ler tudo, quer fazer tudo correndo, quer ter tudo correndo, quer ter um monte de coisa correndo, sendo que o Senhor, irmãos, nos convida
a nós meditarmos. E mesmo que a gente tenha que ficar na meditação, naquela parte, por um longo tempo, qual é o nosso problema da gente não ficar ali? Por que a gente quer correr? Não sou miojo. Miojo faz... Outro dia eu contei, não faz 3 minutos não. Eu não sei se era porque o fogo estava abaixo, pastorearam. Acho que foi. Estava vendo uma pastora que eu gosto de ouvir ela, a Val Gonçalves, ela falando que quando ela foi para os Estados Unidos, é tudo muito assim, muito rápido. Tem tudo pronto lá. Você só tira da prateleira, leva para casa, põe no micro-ondas, em 3 minutos está pronto. E não é assim. A nossa vida, irmãos, com Cristo, ela não é assim. Ela é construída dia após dia. Então não tenha pressa do Senhor trabalhar no seu viver. Do Senhor mexer aí nas estruturas. Não tenha pressa. Deixe Ele trabalhar. Deixe Ele trabalhar. Porque os dons do Senhor vão estar sobre você, os dons do Espírito. Por isso que Ele falou, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Os dons do Espírito de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E aí ele fala algo importante. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E sabe uma coisa muito errônea nossa, igreja? A gente pensa que a casa do Senhor é só esse momento aqui, ó. Aí vamos para Paulo. Paulo disse o que, igreja? Lá em 1 Coríntios capítulo 3. Que nós somos o quê? Templo. Templo de quem? Do Espírito Santo. Ai de nós se destruirmos. E como que a gente destrói? Nas distrações. Nos distrairmos por qualquer coisa. E essa qualquer coisa tira tudo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Vou contar aqui um exemplo meu. Eu só posso contar, irmãos, meu exemplo ou da Bíblia. Quarta-feira eu levantei mais cedo, eu orei. E eu fui trabalhar. E o primeiro paciente, pensa na glória. Só glória. Irmão, se eu tivesse me distraído pelo que aquele médico falou para mim, que nem era o paciente. Mas só porque ele era médico, ele se achou no direito de falar algo para mim. Se eu tivesse me distraído, irmãos, eu tinha perdido minha bênção naquele dia. Mas aí eu lembrei que o Senhor é o meu pastor, que de nada eu terei falta. E que está tudo bem, e que é Ele que me consola, é Ele que refrigera a minha alma. E eu não preciso perder meu tempo com coisas que me distraiam. E ali o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Então, irmãos, habitar na casa do Senhor é isso, é nós lembrarmos que o Senhor está em nós. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que não é importante estarmos aqui. Pelo contrário, irmãos, é importantíssimo. A mesa, irmãos, ela tem que estar posta o tempo todo. Sabe aquela visita que a gente recebe em casa? A mesa do Senhor tem que estar ali. Sabe aquele momento que você está com os amigos, com as amigas? A mesa do Senhor tem que estar posta ali também. O Senhor tem que estar ali, irmãos. Tem que estar. Não dá para não ter. Eu, de vez em quando, eu tenho uns momentos com a endocrinologista de lá do prédio. Aí ela fala assim para mim, Aninha, é tão bom quando a gente para tomar um café. Aí, por quê, irmãos? Qual é a nossa conversa? Deus. É a minha conversa com ela. É Deus. E isso é maravilhoso, isso é sensacional. Não tem nada melhor, irmãos.
do que você receber alguém na sua casa, você pôr aquela mesa linda, bonita, junto com a sua família e o tempo todo falar de Deus, falar da glória do Senhor, falar da pessoa de Deus. Não tem nada melhor. Então é por isso que nós vamos habitar na casa do Senhor por longos dias, até o dia da volta de Jesus. A presença dele estar em nós, e nós temos essa presença. Amém? Eu quero fazer um convite. Eu sempre faço isso. Mais uma vez, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Você vai orar. Aquilo que o Espírito de Deus tocar no seu coração, você vai entregar agora aí para o pastor. Entregue aí para o pastor dos pastores, em pensamento, aí quietinho. Aí mesmo. Para você não ficar constrangido, nem constrangida com o seu irmão, nem com a sua irmã do lado. Você agora, nesse instante, você tem liberdade de falar com o pastor dos pastores. Tudo que está te afligindo e você receber essa palavra e você dizer para ele: Pai, eu recebo essa palavra na minha vida, eu recebo cada versículo dessa palavra na minha vida, enquanto eu vou orar aqui nesse momento. Pai, Paizinho, eu te louvo por esse tempo, por esse momento, por essa palavra, pelo entendimento que o Senhor nos trouxe nesta noite. Pai, como é maravilhoso ser sua ovelha. Como é precioso, Pai, ouvir a tua voz. Não tem voz mais maravilhosa do que a tua. Não existe, não existirá. Não tem nada melhor, Senhor, do que nós podermos deitar em teus braços, em teu colo, e o Senhor nos acariciar e dizer: eu cuido, eu zelo, eu faço por você aquilo que você não pode fazer. Como é bom, Senhor, sentir segurança em Ti, porque a nossa esperança, Paizinho, está em Ti. A nossa confiança hoje, se nós tínhamos, Pai, em algum momento da nossa vida, alguma sombra de dúvida, ela foi dissipada através desse salmo do Teu servo. Porque nós temos plena certeza, aleluia, de que nada mais, Senhor, nos barrará. Nada mais, Senhor, vai nos travar diante de Ti. Não, Senhor, por coisas materiais, mas sim, Senhor, de termos, ó Deus, a Tua presença, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua palavra, a pessoa do Teu Espírito em nós. E nós, Senhor, ouvirmos a Sua voz. Sabe, Pai, eu te peço, nos perdoa, porque às vezes, Senhor, somos filhos rebeldes, fazemos birra, entramos na Tua presença cheios de razão, mas, Paizinho, nos perdoa, Pai, traz perdão para nós, traz vestes novas para nós, nos calça, põe calçado novo nas nossas vidas. Paizinho, sabe, toda essa aflição que está na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, tudo que está tirando o nosso sono, arranca agora essa raiz de malignidade. Arranca, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. A nossa confiança está em Ti, Pai. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor não vai nos desamparar, mesmo que nós andarmos pelo vale da sombra da morte, que nós estamos fadados a ela todos os dias, mas o Senhor é conosco, Pai, porque não morreremos, mas viveremos eternamente, alabaxeremenai, contigo na eternidade. E é por isso, Pai, que eu te clamo e desde já eu te agradeço. Sabe por quê, Senhor? Hoje o Senhor trouxe resposta. Hoje o Senhor trouxe mais uma vez cuidado. E hoje mais uma vez a Tua voz mansa e suave nos trouxe para perto de Ti. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe a sua vida.